Olá pessoal, na aula de hoje vamos tratar do assunto barras curvas. Esse é um assunto bastante importante, tá pessoal? Principalmente porque ele foge um pouco da maioria dos assuntos que a gente trabalha. Tá? Também ele traz consigo uma série de dificuldades, sobretudo de ordem prática. Ele é um tipo de estrutura e o seu manuseio, o seu cálculo, ele é bastante dispendioso, tá? E em função disso, tá? A gente dedica uma aula exclusivamente para tratar do assunto. Então, assim, todas as estruturas que a gente estudou até agora, sejam vigas, pórticos ou outro tipo de estrutura que a gente vai estudar pela frente, que são grelhas, pórticos tridimensionais e as próprias linhas de influência, a gente está sempre tratando de estruturas que são claramente retas ou retilíneas. Só que, em algumas situações estruturais, sobretudo de pensamentos arquitetônicos, formas como a gente acaba abordando uma estrutura, a gente invariavelmente recai na construção de estruturas que são curvas e partes da estrutura curvas até. Então, quando isso acontece, né, naturalmente a gente vai passar a ter que entender, perdão, vai passar a ter que entender o comportamento estrutural dessas peças. Embora ela seja diferente, né, mas a gente sempre acaba tentando jogar o nosso problema para uma condição que a gente já tenha trabalhado anteriormente, tá? Então, só para fazer essa introdução ao assunto, é importante a gente tratar, né, das estruturas curvas. E aí eu trago algumas pequenas motivações, tá? Sobretudo imagens, tá? E algumas estruturas que a gente que fazem uso de barras curvas, tá? Na sua concepção ou na sua conformação. Então, aqui no Brasil, né, em Brasília, por exemplo, foram construídas essa ponte, tá? E a sua estrutura principal é formada por esses três arcos, tá? Então, esses arcos, eles dão suporte à maior parte do leito transitável da ponte. Então, essa ponte transita e os apoios dela são feitos por meio de estruturas de cabos. Ela é feita por cabos. Então, o apoio da estrutura é feito em cabos. E esses cabos são suportados justamente por esses três arcos. Eles não são, eles são arcos que não obedecem um alinhamento, tá? Eles são desalinhados entre si, tá? E formam esse conjunto arquitetônico bastante interessante, tá? Além disso, existem uns suportes também de apoios, tá? Sobre bases, tá? Que dão apoios também à estrutura como um todo. Então, nosso foco, pelo menos como motivação aqui, está no uso da estrutura de arco, tá? A gente tem também, tá? É, e também no Brasil, tá? Outra edificação, que também coincidentemente é outra ponte, tá? E também faz o uso de no caso não é de uma viga, mas de uma laje, uma estrutura um pouco mais robusta, ou de uma viga de grande porte, por meio de barras curvas, tá? Então, essa aqui é a ponte da amizade, tá? Que liga por um lado o Brasil e do outro lado é o Paraguai. Posso estar enganado aqui nos lados, peço desculpas, tá? Eu nunca fui pessoalmente. Então ela também fez o uso de uma barra curva, tá? Uma seção de barra curva, ou uma estrutura com barras curvadas, arqueadas, para dar suporte à maior parte da estrutura, tá? É uma ponte muito bonita, tá? Inclusive está no processo atualmente, né, na região. A região que se desenvolveu muito nas últimas décadas em função do comércio, né? Do comércio de eletrônicos. Então, o Paraguai acaba sendo a porta de entrada de boa parte dos eletrônicos brasileiros, a baixos custos. Então, nessa região está se construindo também uma segunda ponte. Esse aqui é o Rio Iguaçu, que é o mesmo rio onde é feito o barramento da hidrelétrica, tá? Então,
essa ponte fez uso, né, desse sistema de arcos. Tá? Temos outros exemplos também, sobretudo para coberturas de grandes vãos, de grandes aeroportos. Tá? Então o uso desse tipo de peça é comum, tá? É muito comum. Ele dá um detalhe arquitetônico bonito, tá? Dá uma leveza à estrutura, uma leveza de segurança também. E ele tem suas vantagens também enquanto estrutura, tá? Então ele não tem quinas, então ele é aerodinamicamente mais eficiente, diferentemente de estruturas que têm quinas, que têm retas, tá? Que podem eventualmente gerar solicitações mais, mais danosas, tá? Então sempre a gente, em construções modernas, a gente vai observar bastante o uso desse tipo de peça e, e pelas suas eficiências já relatadas, né? Até aqui mesmo no Rio Grande do Norte, né, o nosso aeroporto, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, um aeroporto internacional, recém-construído, né? Foi inaugurado na Copa de 2010. Ele tem uma beleza arquitetônica também feita por esse pórtico curvo que dá suporte a toda a cobertura da edificação. Tá? Então, são situações, são estruturas, né, muito comuns, tá? Muito comuns mesmo. Obviamente, tá? Que em função da dificuldade na sua execução, que a gente vai observar, pelo menos nas mais ousadas, tá? Um material tipo aço, tá? Ou outros materiais também metálicos, tá? Mas não impede da gente construir. Nada impede que a gente construa estruturas de concreto também com essas formas e estrutura de madeira também, tá? Obviamente, uma estrutura de madeira em curva ela é belíssima, tá? Ela traz consigo, ela é quase uma obra de arte, tá? Não que essa também não seja. Então a gente entende o seguinte: quando a estrutura é arqueada, a primeira dificuldade pela qual a gente vai passar é justamente a definição do eixo da estrutura, tá? E por que esse eixo é importante? Bem, se a gente está estudando uma estrutura, o eixo meu está meio curvo, mas é um eixo também, tá? A ideia é representar o eixo da estrutura. A gente vai ter que entender como vai se comportar seção a seção os esforços internos. E aí é onde está um grande problema. Se o eixo é curvo, o eixo que forma as barras da estrutura é curva, então naturalmente os nossos esforços ou as seções transversais que vão dar suporte ou vão apresentar os valores dos nossos esforços, elas vão variando ponto a ponto. E essa variação ponto a ponto acaba sendo a maior dificuldade, pelo menos no entendimento e no cálculo dessas estruturas. Tá? Então esse eixo, a gente diz que ele é um eixo que é tangente ao, à forma geométrica da peça, ao eixo da peça. Esse eixo que a gente chama de eixo referencial. Tá? Esse aqui seria o eixo referencial, esse primeiro desenho que eu fiz. Enquanto numa peça reta a gente trata o eixo, quando a peça é vertical, horizontal a gente trata como eixo X, e quando a peça é vertical, pilar, por exemplo, a gente trata aqui como eixo Y. Nesse caso aqui, em geral, a gente vai dar uma conotação de eixo S, tá? Ele vai justamente obedecer à trajetória da curva. Então esse N, né, como vocês podem ver, né, ele acontece, o esforço normal, ele vai acontecer sempre na direção do eixo. E obviamente, né, se vai acontecer na direção do eixo, o que a gente tem ponto a ponto, tá, é que esse esforço normal ele vai variando ponto a ponto. O esforço cortante, por sua vez, ele vai estar sempre apontando para o centro de curvatura. Por quê? Porque justamente o esforço cortante ele tem a direção, né, ele tem a direção, o esforço cortante ele tem a direção normal ao eixo. E se esse eixo ele é curvo, a direção normal a esse eixo curvo vai sempre apontar para um centro de curvatura. Tá? E não necessariamente a gente tem só um centro de curvatura para nossas peças. Tá? Caso as peças de barra curva. Elas podem ter vários centros de curvatura, ou seja, pode ter várias tangentes, como a gente fala da curva. Então, para cada centro de curvatura, você teria diferentes conotações em relação ao esforço cortante. Tá? Essa é uma dificuldade muito importante, sobretudo de empreendimento. Tá?
Então a gente consegue fazer as relações diferenciais de forma semelhante ao que já foi construído no passado não muito distante. Para o caso das peças retilíneas, a gente pode construir essas relações diferenciais para uma estrutura curva. Tá? Como a gente faz isso? Bem, a gente vai fazer isso naturalmente por meio de um estudo simplificado, tá? Vamos dizer assim, até direto, tá? Que a gente vai fazer, de tomar uma pequena seção referencial. Então, vou pegar uma pequena seção da estrutura, tá? Referencial, e para essa pequena seção eu vou buscar representar quais são os esforços internos e buscar as relações entre os esforços internos. Tá? Então a gente vai tomar um setor, tá? Peço perdão aí a qualidade do desenho, ele distorceu um pouquinho, mas a gente vai pegar um pequeno setor dessa peça, deixa eu redesenhar ela aqui, fica mais bonitinho, ou um pouquinho menos feio. Vou pegar um pequeno setor, obviamente de um grau definido. Tá? Então se eu tomar esse pequeno setor da estrutura, e eu vou buscar o equilíbrio desse pequeno setor. Esse setor vai ser tão pequeno quanto a gente queira, tá? Então, fazendo uma analogia ao que a gente trabalha nas peças retilíneas, né? Quando a gente tem uma peça retilínea, a não curva, a gente tomou uma pequena seçãozinha, tá? De um diferencial dx, tá? E essa pequena seção a gente buscou o equilíbrio dela. Foi aqui que a gente chegou à definição de derivada do momento fletor em relação ao eixo x, tá? Esse aqui é o eixo x, nesse caso, é igual ao esforço cortante. E que a derivada do esforço cortante, por sua vez, era igual em relação ao eixo x, era igual a menos o carregamento distribuído. Então essas são as relações diferenciais para uma estrutura retilínea, conforme esse aqui que está apresentado. Tá? Para uma peça curva, a gente vai buscar a mesma ideia. Tá? Então se eu tomar esse pequeno setor, eu digo que eu posso ter sobre ele basicamente dois tipos de carregamento. Um carregamento que aponta para o centro de curvatura, que eu posso chamar de P, carregamento P distribuído. Ele não necessariamente é constante, tá? Ele pode ser uma função, ele pode apresentar, vamos dizer assim, ele não precisa necessariamente ser constante. A gente vai simplificar por constante, mas a demonstração valeria também para um não constante, com as pequenas adaptações. E um carregamento que também é tangente, ou que tem o eixo, tem a direção do eixo da barra. Então, se eu somar esses dois, obviamente por um ser normal ao outro, então Q é normal a P, e ambos são cargas distribuídas, eu posso gerar qualquer carregamento, né? Porque eles são ortogonais entre si. Então, a combinação linear deles gera todos os tipos de carregamentos possíveis, seção a seção, ou seja, ao longo de toda a estrutura. Se isso acontece, tá? A gente pode buscar entender que nas laterais desse setor que eu tomei da minha estrutura, eu vou ter os esforços internos, do tipo normal. Então, se eu admitir que do lado esquerdo da seção eu tenho um determinado esforço normal, do lado direito eu vou ter o esforço normal acrescentado ou diminuído de um diferencial, dN. Da mesma forma, o esforço cortante. Se eu tenho um esforço cortante à esquerda da seção, à direita da seção eu vou ter esse esforço cortante acrescido ou diminuído de um diferencial dV. E o momento fletor idem. E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso agora buscar o equilíbrio desse trecho de estrutura. Ao buscar o equilíbrio desse trecho de estrutura, eu vou encontrar as relações diferenciais entre os esforços, tá? Mas como eu faço essa aplicação, professor? Bem, aí a gente vai ter que fazer uso das equações de equilíbrio da estática, aquelas três equaçõezinhas que a gente vem trabalhando dia após dia. Com as três equações, ou seja, a aplicação das três equações nesse setor da estrutura, a gente vai desenvolver as relações. Então, a primeira das equações é justamente a equação que eu vou trabalhar, somatório de momento em torno de z igual a zero. Ao admitir que é somatório dos momentos em torno de z igual a zero, eu vou adotar um ponto de referência. Ok, pessoal? Um ponto de referência que aí pode ser qualquer ponto. Só que para esse caso a gente vai adotar um ponto que seja justamente aqui no centro geométrico dessa figura. Por quê?
Porque nesse centro geométrico vai passar essa carga distribuída P e vai passar essa carga distribuída Q. E eu quero tirar elas do equacionamento. E aí vocês vão ver que a gente tem uma determinada vantagem. No limite, você observa que essa força N ela também vai passar por este ponto. Tá? Existe, óbvio, um pequeno diferencial? Existe, mas se eu fizer esse setor o menor possível, que é o que a gente vai fazer no limite, então esse esforço N ele passa também pela posição de relação, né? Esse ponto de relação à rotação. Então, em relação a esse ponto, vão fazer rotações, ou seja, vão gerar momentos. O próprio M, V vezes ds sobre 2, pensando que esse comprimento aqui é ds, tá? Então, metade desse comprimento vai ser ds sobre 2. Ok, pessoal? E aí a gente vai poder fazer também o momento do outro lado da equação, menos m mais dm, e o momento da outra força cortante, V vezes EV, vezes 10 sobre 2. Bem, se isso aqui estiver em equilíbrio, né, e ele está, né, então a gente pode dizer, reescrever essa equação, vai ficar VDS dm mais dV ds sobre 2, ou seja, só fiz juntar os termos, cortar os termos que têm sinais opostos, então aqui tem um sinal oposto a esse, simplifica um pouco a nossa equação. Eu vou ter também somas de termos aqui, e aí a gente vai chegar na definição aqui, dm ds, onde S é um eixo que passa pela posição do eixo da peça, ou seja, o eixo da peça local, vai ser igual a V. E aí a gente percebe que a gente cai numa equação muito semelhante àquela das vigas. Então a derivada do momento fletor, agora não mais em relação ao eixo x, mas em relação ao próprio eixo curvo, é igual ao esforço cortante naquela posição. Então a gente consegue traçar o esforço cortante baseado no momento fletor ou o inverso. Eu posso traçar o momento fletor baseado no esforço cortante. Basta conhecer uma das que eu termino a outra. Vamos observar agora com um pouco mais de calma esse setor e equilibrar a estrutura. Tá? Eu vou fazer uma pequena modificação. Daqui a pouco eu faço a modificação quando houver sobreposição. Mas se você observar um pouquinho mais de detalhes essa estrutura, você vai ver que o valor da carga resultante P ele pode ser feito como sendo o produto de P vezes ds. E a resultante Q vai ser Q vezes ds. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para sair de uma carga distribuída e chegar em cargas concentradas equivalentes. Tá? Porque aí com isso a gente faz o equilíbrio com um pouco mais de simplicidade. Tá? Se a gente observar bem, tá? esse ângulo central aqui a gente pode chamar de dφ. Tá? E esse ângulo é o ângulo até chegar aí numa posição marcada, tá? Pode ser também variável ao longo do estudo, mas eu estou marcando a partir de uma posição horizontal, por exemplo. Então eu posso varrer qualquer posição de ângulo ao longo de um setor da minha estrutura. Então esse dφ seria o elementinho equivalente ao ângulo nessa centro de curvatura, ou seja, o ângulo desse setor lá no centro de curvatura. E repito, eu posso fazer ele tão pequeno quanto eu queira, tá? Então, se esse ângulo é dφ, a gente consegue fazer paralelas ao eixo que passa na lateral esquerda da estrutura, que foi feito aqui. Se você observar, eu estou transladando esse eixo aqui, fazendo paralelo a ele, passando nesse ponto. Então, eu trago paralela desse eixo para cá, foi o que foi apresentado aqui. Então, você vai observar que existe uma relação entre os ângulos. Então, esse ângulo aqui passa a ser, continua sendo φ, tá? Aquela história, essa linha é reta e entre elas você tem duas paralelas, então os ângulos entre eles não vão se alterar. Então esse ângulo é dφ. Por que eu preciso desse ângulo? Porque com esse ângulo dφ eu vou projetar algumas dessas forças. Tá? Vou admitir um eixo y de referência passando aqui na seção inicial, então esse é o meu eixo y. Sendo assim, o eixo x estaria fazendo um ângulo de 90 graus com esse. Tá? E aí eu observo que o ângulo diferente aqui entre essa posição, ou seja, se esse ângulo aqui se esse eixo aqui forma um ângulo de 90 graus, o ângulo x faz um ângulo de dφ em relação ao eixo, passando lá na posição extrema. Tá? Então, com essa posição, eu traço uma paralela ao próprio ds, reescrevo isso aqui. Então, a gente vai fazer agora o equilíbrio em relação às posições. Observe que esse aqui é um raio, que é o raio de curvatura da peça, ou seja, a distância do ponto do centro de curvatura até o eixo da estrutura. Então, vamos dizer assim, é o raio de curvatura da estrutura.
que pode ser variável também. A gente vai admitir que ele seja constante, mas ele pode ser variável. Dentro desse setor ele é constante, mas ele pode ser variável ao longo de toda a estrutura. Então, se eu for buscar o equilíbrio agora em termos de esforço na direção x de referência aí, tá? Então agora é somatório de forças em relação a esse eixo x barra, por assim dizer, que esse aqui é o x barra, é um eixo local. Então você vai ter menos n, aí mais a projeção desse n nessa direção, que é vezes cosseno de dφ, menos v dv projetado no seno de dφ, porque eles formam um ângulo de 90 graus entre si, o n e o v. E aí a gente tem todas as forças, os componentes de todas as forças em relação a esse eixo x, tá? A gente faz a mesma coisa, né? Esse aqui é a somatória de eixo em relação ao eixo x, faz a mesma coisa, somatória de forças em relação ao eixo y barra, que é esse eixo y que eu coloquei de referência aqui, tá? Observe que ele está apontando para o centro de curvatura. E ele passa aqui na seção inicial do meu setor. Tá? Essa somatória também é igual a zero. Daqui a gente chega a essas duas equações, que é justamente a equação de equilíbrio em força na direção x local e a equação diferencial de força em y local. Fazendo algumas pequenas simplificações em relação a isso, reescrevendo aqui, né? Eu tenho isso. Aí a gente vai fazer a seguinte simplificação, tá? Eu vou admitir que o meu ângulo φ ou dφ é muito pequeno, tão pequeno quanto eu queira. Se assim o for, o seno do ângulo, o arco, vamos assim dizer, ele se aproxima numericamente do próprio arco. Tá? No limite, se esse ângulo fosse igual a zero, seno de zero é zero. Tá? Mas, e obviamente estou falando em ângulos dados em radianos, tá? Não ângulos em graus. Mas os ângulos em radiano, o seno dele se aproxima do próprio valor do ângulo, tá? Desde que esses valores sejam muito pequenos, diferenciais. Da mesma forma, o cosseno deste ângulo, como esse ângulo se aproxima de um ângulo zero, né? Não nulo, mas zero, o ângulo se aproxima, se fecha, né? Esse cosseno tende a 1. Fazendo a substituição dessas duas em cada um dos termos que tem seno e cosseno, a gente fica com as equações bem mais bonitinhas, tá? Então ficam reescritas agora assim, dφ, dn, dφ, simplificando os termos também que são nulos. E aí a gente vai fazer a última simplificação, quer dizer o seguinte, poxa, se eu conheço esse ângulo dφ, eu posso relacionar o dφ com o ds. Aí só para lembrar quem é o ds, tá pessoal? Depois eu volto. ds, pessoal, é o comprimento do arco aqui passando no eixo do setor, tá? Então esse é o ds. Mas eu consigo relacionar ds com um ângulo, tá? Que é relação direta, né? O arco ele é igual ao raio vezes o ângulo, tá? Da matemática básica. É assim, raio é igual aliás, arco é igual ao raio vezes o ângulo. Tá? Arco é igual a raio vezes o ângulo. Tá? Eu uso sempre isso aqui quando eu quero saber quanto é um ângulo em radiano. Tá? É uma relação que a gente faz assim. Por exemplo, a circunferência tem 2π, né? Então, se a circunferência tem 2π, a circunferência C, né, vai ser 2π vezes R. A circunferência é 2πr, então é assim que eu construía. Ou, por exemplo, um ângulo raso, né, 180 graus. 180 é π. Π vezes R vai dar igual a essa distância aqui, que é a semicircunferência. Perdão por as minhas divagações em aulas gravadas que não tem sentido. Mas só para dizer assim, a gente consegue construir essa relação entre uma diferencial do arco e o diferencial do ângulo desse arco, tá? Por meio do raio local. Tá? Fazendo essa substituição agora, a gente simplifica o nosso problema, vai ficar dm menos v sobre rds mais qds. Então aí a gente vai ficar com as seguintes relações diferenciais. A derivada do esforço normal em relação ao eixo S vai ser igual a, no caso, v sobre r menos q. E a derivada do esforço cortante em relação a esse mesmo ângulo vai ser igual a n sobre r menos p. Negativa disso tudo. Ou eu reescrevo em relação ao próprio raio, tá? E aí ficam essas três formas de representar. Aí deixa eu só sair da frente, né? Que eu entrei aqui no meio, tá? Melhorou aí, tá? E aí a gente vê essas três formas de apresentação, tá?
E observe que não são três equações diferentes. Na verdade, é a mesma equação representada, tá? Sob três formas. E o mais interessante de tudo, tá, pessoal, é que essas equações, tá, elas guardam relação, tá? A gente vai ver que essas equações, elas guardam relação com a equação lá de Vigas, tá? Se a gente simplificar o caso, seja para um raio infinito, tá? Então vou simplificar o caso para um raio infinito. O que isso quer dizer, professor? Bem, vamos olhar aqui, ó. Se o raio é infinito, vou mudar aqui a cor. Se o raio é infinito, a gente cai no caso de uma peça retilínea, tá? Raio infinito. Ou seja, a curvatura disso aqui está lá no infinito. Vai ser um 8, né? Está lá no infinito. Aí isso aqui é infinito. Observe que a relação entre dv e ds, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar dv ds, uma coisa dividida pelo número infinito dá zero, mais p. Jogando p para o outro lado vai ficar dv ds igual a menos p. Lembra que p é a carga que a gente considerou que era apontando para o centro de curvatura? Essa p vai simplesmente se parecer com aquela Q que a gente construiu lá para as vigas. Então a gente recai, na verdade, né, no caso das peças retilíneas. E aí eu diria o seguinte, bem, essa conotação dessas equações diferenciais, elas são gerais. Elas valem para qualquer caso, tá? Então, quando a gente vai programar uma estrutura, é muito melhor você programar as equações diferenciais num caso geral, tá? Porque o caso geral ele vai admitir todos os casos particulares. A gente fez um problema particular lá no passado, essa retilínea, e eu teria a construção dele também para um caso geral, tá? Com essas equações, a gente cairia na solução, né, dos problemas de barras curvas, tá? E aí a gente tem, né, uma série de facilidades e dificuldades no estudo, tá? Na aula síncrona, pessoal, eu peço que vocês façam referência, vocês têm feito isso sempre quando eu peço, eu agradeço. Façam referência de, professor, como eu resolvo uma barra curva, tá? A gente não vai fazer grandes exemplos, por questão do tempo, né? Infelizmente o semestre foi construído de forma muito... o tempo é muito curto, pelo menos em 2020.1. Se você tiver em 20.2, provavelmente a gente vai estar ainda remotamente. Aí a gente vai ter mais tempo de trabalhar um pouquinho essas equações, tá bom? Eu agradeço a todos. Na próxima aula a gente vai falar sobre treliças.